Estou aqui no bairro do Sumaré, em São Paulo, na casa de uma atriz cuja vida se confunde com a história da televisão brasileira. Aliás, é a própria vida, Vida Alves maravilhosa. Vida, ritmo, L, poesia, né? Poema. Poema e... Homem. Homem. São, bom, a Vida Alves e são os irmãos, né? Quem pôs esse nome, vocês? Eu sou privilegiadamente filha de um engenheiro, um homem culto, que era também poeta e que conviveu com os modernistas da década de 20, mais ou menos. Eu sou de 28, sou a segunda filha. Então, todos eles tentaram criar até do que fosse o nome dos filhos. E assim, claro que o meu pai ficou doente no Rio de Janeiro, onde ele se formou, foi para Minas, conseguiu casar, fazer 5 filhos, tem nome de rua, é numa cidade chamada Itanhandu, em Minas. Em Minas Gerais. Quer dizer, ele foi para Itanhandu para se tratar, que é na região da Mantiqueira, exatamente. Né? E mesmo assim, doentinho, casou e teve 5 filhos. 5 filhos, deixou a minha mãe viúva aos 30. Nossa. Então ela veio para São Paulo morar com a mãe dela, que estava em São Paulo. E nós trouxemos esses nomes e uma obrigação de estudar bem, enfim, e de, após alguns anos, começar a trabalhar. Para sorte minha, a minha avó morava perto da Rádio São Paulo. E lá foi eu, com a minha mãe me levando, e a minha irmã mais nova, Poema, tentar um trabalho na Rádio São Paulo. Ela conseguiu, eu não. Mas eu sou a mais teimosa dos meus irmãos e das pessoas que eu conheço. Acho que foi nessa época que você foi para o Clube do Papai Noel? Um pouquinho depois. Nessa época, a Poema entrou na Rádio São Paulo já ganhando. E eu fiquei chupando o dedo. Poema Alves? Poema Alves. Ela foi radiatriz? Radiatriz. Mas eu, que não consegui logo, consegui depois. Eu devo ter enchido a paciência deles, porque me deram um papel de menino numa novela. Ao mesmo tempo, eu vim aqui para o Sumaré, o bairro onde estamos agora, e fui para o Clube do Papai Noel cantar. Na Rádio Difusora? Na Rádio Difusora com Homero Silva. Olha, grande Homero Silva, que depois apresentou o Clube dos Artistas, tudo. Né? Exatamente, exatamente. E aí começou a sua carreira. Você ficou muito tempo no rádio, né? Muitos anos, 10 anos. Aliás, mais que isso, porque o Chateaubriand, bobo não era, ele tinha 2 emissoras de rádio, comprou uma de televisão. Além dos jornais que ele tinha só em São Paulo e o resto no Brasil inteiro. Diário da Noite, pois bem, Diário de São Paulo. Nossa, exatamente. Você sabe tudo. Meu pai foi repórter dele muitos anos lá, né? Tinha que saber. Mas o nosso contrato, que era de rádio, e o meu estava escrito, redatora, atriz, diretora e apresentadora de rádio. Eles escreveram, e da televisão. Fácil. Entendi. E assim foi o Lima Duarte. Já começou aí. Ou seja, não precisou pagar mais. O mesmo salário, apenas acrescentando. Até hoje usam esse expediente. Apenas acrescentando. Deu certo para eles e nós, bem jovens e bem bobões, achamos ótimo. Agora vou fazer também televisão. Não sabíamos o que era, mas achamos bom. Você escreveu 14 novelas, é isso? De rádio. Para o rádio? E de televisão escrevi 3, mas escrevi muito seriado. Tá. Eu lembro de você, acho que foi a primeira vez que eu te vi na televisão fazendo uma novela chamada A Gata, né? Com a Néia Simões, Marisa Woodward, né? Eu lembro de a Jorge Gomide, que fazia Zulima, né? Era escrava. Isso mesmo. Você tem melhor memória do que eu. E me apaixonei, daí fui te acompanhando. E você não fez muitas novelas na televisão como atriz, né? Fiz, mas é que eu estava estudando Direito. Acho que até quase erradamente, hoje eu acho,
passando para trás das câmeras, embora eu fosse jovem e relativamente bonitinha. Bonitinha, linda, eu lembro muito. Eu comecei a escrever, enfim, assistia a aula na faculdade sempre com... Na faculdade do Largo São Francisco. Largo São Francisco. Enquanto assistia aquelas... o professor, catedrático, aquelas coisas, eu comecei a fazer algum programinha e a mostrar para o Cassiano Gabos Mendes, que era diretor da televisão. Até que ele aceitou, mas colocou na programação que ele também tinha em rádio. E daí eu comecei a escrever e aparecer menos na televisão. E você fez um programa que foi muito famoso, que era o Tribunal do Coração, é isso? Por causa desta minha vivência acadêmica, em que eu assistia júri. E então eu achei aquilo teatral. Eu só gostava era da televisão. Da faculdade eu não gostava nada. Você chegou a se formar em Direito? Sim, olha lá o meu certificado ali no meio. Ali na parede. Mas, claro, ganhei um anel. Acho que foi meu marido que deu, eu já estava casada. Você casou em 49, no último dia de 49, último dia do 49. Como é que esse menino sabe tudo? Antes aí coisas que eu televisão, esqueci. Né? Exatamente, mas pouquinho. Quando veio a televisão, eu estava grávida. Tanto que eu estive trabalhando no primeiro dia, mas não aparecendo, porque a minha gravidez de 8 meses era antiestético naquele tempo. Imagina. Não é? Depois ficou estético. Depois de Leila Diniz, até sem roupa, né? Não, até sem roupa, mostrando a barriga. Verdade. Todas mostram, ou de roupa até o último dia. Naquele tempo não, então vida, você não pode aparecer. Eu fiz programa de rádio, mas fiquei no estúdio colaborando com a Yara Lins. Yara Lins fez uma coisa dificílima naquele dia. Ela deu, decor, o nome das 30 emissoras de rádio que iam retransmitir o primeiro programa. Olha só que loucura. Então ela estava nervosa. Então ela tinha que fazer maquiagem, eu ajudei, eu emprestei, eu tomei, eu escrevi. Eu fiz coisinhas desse tipo lá. E depois fui jantar com todos e festejar com todos. É verdade que na churrascaria que vocês estavam comemorando, lembraram que no dia seguinte não tinham preparado nada para o programa? É verdade. O Cassiano, alguém cutucou ele, Cassiano, e amanhã? Foi aquele susto. Se reuniram 4 ou 5, eu não. Eu estava lá, mas eu estava proseando só. Ele, o Lima, acho que o Álvaro Moya estava no primeiro dia. 3 ou 4 que eram da cúpulazinha artística do Cassiano. O que faremos amanhã? E alguém disse, e se a gente for ao governo? Não, o governo não, já naquele tempo. Então resolveram ir a consulados. Foi uma boa ideia, porque então o consulado tal tinha algum filme, o outro consulado tinha o filme sobre o nascimento da formiga, a outra, qualquer coisa servia para fazer 2, 3 horas de programação. Que era à noite, né? À noite, que era das 8 às 10, depois de 2, 3 semanas, das 8 às 10h30, depois das 8 às 11. Demorou um pouco, chegou até das 8 à meia-noite. Eu apresentei para o Cassiano, deve ter demorado 2 anos, talvez, para chegar à meia-noite, um programa que eu havia assistido na Itália, com Vittorio Gassman, à meia-noite. E eu pus o Lima fazendo poesias, meio escuro, uma coisa meio assim. Um clima, né? Um clima. Agora, essa sua paixão por escrever, isso te levou, como você disse, a sair um pouco do vídeo, né? Mas te dava muito prazer? Você gosta até hoje de escrever? Muito prazer, até hoje. Eu brinco que, para mim, escrever hoje, porque quando eu estava na faculdade, eu nem isso gostei. Quando eu fiz o teste para entrar, eu fiz de português, latim e francês. Olha o que eu escolhi. Latim, porque mais ou menos havia possibilidade de selecionar.
eu havia feito o curso clássico, e no clássico eu estudei, o latim veio do ginásio, do colegial, e depois da prova. Eu estudei grego. Olha, olha que mulher metida. Agora, pois é, você está falando uma coisa... Agora, eu fui uma vez à Grécia, e em Atenas eu falei faceira. Eu fui com as minhas 2 irmãs, minha filha e o primeiro marido da minha filha. E eu falei, vou passear sozinha. Dei a volta até a esquina, voltei correndo, porque não conseguia ler nem o nome da rua. Porque a letra é diferente. Mas onde já se viu uma mulher que estudou 3 anos de grego? Essa sou eu, sabe? Eu gostava, era de arte. Agora, você está falando assim de uma mulher muito independente para os anos 50, né? Eu fui. Pois é, como é que era essa convivência dos homens no começo da televisão com as mulheres?